aí, povo, beleza? Vinícius Ferreira Arruda, Rio Varder, e esse aqui é mais um Papo Ferrado. Esse aqui é o quarto vídeo da série sobre as Ulfberht, e se você acha que já foram muitos vídeos, calma, tem mais. Mas, de qualquer forma, a gente vai continuar falando sobre essas que são as espadas mais famosas de toda a era viking. Ou será que não? Beleza, até agora a gente está falando sobre hipóteses, teorias, né? Coisas que não são exatamente comprováveis ou comprovadas. Mas nesse vídeo aqui eu quero partir de alguns dados mais duros, assim, sabe? De coisas que são meio que incontestáveis. E a partir desses dados, ver algumas conclusões que talvez não sejam tão aparentes, não sejam tão lógicas, assim, à primeira vista. Então, logo de cara, eu jogo o seguinte, né? Se essa espada é realmente de origem franca, como o nome sugere, né? De origem cristã, como as cruzes sugerem, de origem carolíngia, como o estilo sugere, a gente tem que parar para pensar quantas dessas espadas foram encontradas em território que realmente pertencia ao Reino dos Francos, ao território controlado pelo Império Carolíngio e essas coisas. Então, se a gente for considerar da Alemanha Ocidental até a divisa ali da França com a Espanha, né? Então, Alemanha, França, Países Baixos, Bélgica. Quantas espadas a gente tem nessa região que tenham a escrita Ulfberht? Dos achados que a gente tem hoje, são menos de 10. E vamos lembrar que a gente está falando aí de mais ou menos 170 achados, né, de Ulfberts que são mais ou menos comprováveis como originais, segundo o levantamento da Anne Stausberg. Mas vamos arredondar para 200, para ficar mais fácil essa conta, tá? Se a gente tiver umas 10 espadas, isso é 5%. Mais de 50 dessas espadas foram encontradas na Noruega. E aí, pelo número bruto, dá pra gente pensar que essa espada talvez tivesse sido feita na Noruega. E isso, inclusive, leva a teoria sobre a origem delas como propostas pela Anne Feuerbach, que eu citei no vídeo passado, que pode ser alimentada pelo número de Ulfberts encontradas na Noruega, que é 5 vezes maior do que o número de Ulfberts encontradas no lugar onde elas teriam sido feitas. O que parece ilógico. E é por isso que é importante a gente conhecer o contexto do qual a gente está falando, ao invés de só observar números e um registro arqueológico duro. Quem assistiu meus vídeos sobre os Saxes vai lembrar que teve uma hora que eu comento lá que os ritos funerários dos francos, por decretos, eles começam a mudar por volta do século 7, 6, 7, 8. E quando a gente chega no século 9, isso já está bem definido. E essa mudança implica também, entre outras coisas, você não enterrar pessoas com armas. Vamos pensar num outro exemplo aqui. Imagina que daqui a 1000 anos, né, não se tem mais acesso ao nosso idioma, à nossa forma escrita, porque, sei lá, a gente é colonizado por algum outro planeta, ou cria uma outra cultura com um outro tipo de língua, a gente não entende nada do que a gente está falando aqui, mas a gente vai estudar a civilização do século XXI, do começo do século XXI, através dos ritos funerários nossos. A gente vai assumir, né, se você for observar arqueologia só por cemitérios, que os seres humanos, no começo do século XXI, não utilizavam celulares. Porque ninguém é enterrado com celular. Quer dizer, alguém pode até ser, mas a maioria das pessoas não é. Esses arqueólogos do futuro vão entender como se a gente não tivesse celulares e como se a gente fosse todo mundo enterrado de terno e gravata. Então esses achados vão ficar contaminados por um viés que não corresponde à realidade. É claro que muitas das Ulfberts são encontradas em achados avulsos, em depositórios de rios e tudo mais. Sem contar uma questão que é solo. Acidez, umidade, tudo isso vai contribuir para uma melhor preservação desses objetos depois de 1000 anos, ou uma pior. E é complicado a gente usar a Noruega como exemplo. A imensa maioria das espadas do período que a gente tem acesso hoje vieram da Noruega. A relação carolíngia com espadas é muito diferente da relação norueguesa com espadas, que é muito diferente da relação anglo-saxônica com espadas. E não é por isso que a gente vai dizer que eles não usavam essas armas. Tem um estudo de um cara que, eu não vou saber falar o nome dele, não sei se é Michael, se é Michel, se é Mikael, mas enfim. O sobrenome do cara é Müller-Wille, e ele documentou 9 espadas, né, com escritas Ulfberht, sendo que foram encontradas na França, tá? Sozinha. E aí eu não estou considerando muito o estudo da Anne Stausberg. Principalmente porque a Anne Stausberg, ela vê por país e não por região, né? E metade da atual Alemanha não era território franco, então fica meio bagunçado, né? Fronteiras modernas não são as mesmas coisas que fronteiras antigas. Esse Müller-Wille, ele falou de 9 espadas encontradas na França, sendo que 7 delas eram achados de rios.
Daí tem uma que a gente não sabe o contexto, que ele não sabia o contexto quando ele documentou isso. E só uma, né, foi encontrada em uma sepultura. Se a gente for considerar que cemitérios, né, são fontes de artefatos antigos, porque as pessoas eram sepultadas com eles, a gente tem pelo menos um pouco mais de 70% de espadas desse tipo que foram encontradas fora deles na França. E detalhe, tá? Essa espada que foi encontrada no rio, ela foi encontrada numa localidade que é próxima do rio Reno, de uma comunidade que era próxima do rio Reno. Então, talvez a gente está falando de uma localidade específica que ainda mantém ritos funerários pré-cristãos ou pré-carolíngios, vamos dizer assim, vai? E que, portanto, é mais uma exceção à regra. E assim, eu não sei como é que está o estudo disso hoje, mas em 1991, o Alfred Geibig, que é um cara muito importante para o estudo de tipologias de espadas desse período, ele cataloga as espadas encontradas, pelo menos no território da Alemanha, né, Alemanha Ocidental, ou seja, de Berlim para o oeste, porque ele escreve em 91, logo depois da queda do Muro de Berlim, então ele já estava estudando isso antes, ele só publica, né, em 91. Então ele só tinha acesso à metade do país, vamos dizer assim, né? E na região da Alemanha Ocidental inteira, que é provavelmente onde tinha a maior produção de espadas durante o século 8 e 12, ele encontra cerca de 350 espadas. E por que eu acho isso pouco? Porque só na Noruega, sozinha, né, entre os séculos 9 e 11, a gente sabia de pelo menos 2.500 espadas já em 1919, quando o Jan Petersen, que é uma das maiores referências de tipologias de espadas vikings, publicou o The Norske Vikingesverde, que é o livro dele sobre espadas vikings, né, que significa a espada viking norueguesa. E falar que ele é uma das maiores referências não significa que ele esteja 100% certo, tá? Faz mais de 100 anos que esse cara escreveu, então se você for estudar você tem que dar uma atualizada nisso. Mas a tipologia dele ainda funciona muito bem. Então dá uma olhada aí, né? Quase 500 anos, do século 8 ao 12, você tem 350 espadas na Alemanha, que é uma região historicamente conhecida por produção de lâminas, mesmo que a gente só esteja falando da Alemanha Ocidental. E do outro lado você tem cerca de 300 anos de Era Viking, um território que é bastante menor, porque a gente está falando só basicamente do sul da Noruega, e você tem 2.500. Quem produzia mais espadas? A gente sabe que eram os francos, inclusive as espadas com melhor qualidade. As fontes sugerem que o aço franco, as espadas francas, as lâminas francas eram melhores. Mas quando a gente vai olhar dados duros, números prontos, a Noruega está lá na frente, cerca de 7, 8 vezes mais numerosa do que a Alemanha, pelo menos a Alemanha Ocidental, que é a parte que, inclusive, meio que importa pra gente aqui. E se você for somar com as espadas francesas, holandesas, belgas e tudo mais, esse número não cresce tanto assim. Tanto é que a gente tem leis, e assim, são várias, não é uma ou outra. Existem várias leis entre os anos 750 e 900 que proíbem a venda de espadas e outros armamentos, né, militares dos francos para os seus vizinhos. E aí um princípio básico sobre leis, tá? Uma lei só existe se ela cumprir duas condições. Primeira, aquela coisa que você quer proibir existe, ou acontece. Segundo, essa coisa é um problema. Por exemplo, não existe nenhuma lei que impeça, sei lá, exploração de trabalho infantil marciano, mesmo que isso possa parecer um problema. Da mesma forma que não existe nenhuma lei que impeça a gente de matar baratas, porque isso não é um problema apesar disso existir. Ou seja, a gente sabe que os francos produziam armas e vendiam ao ponto disso ser um problema. Então não são, sei lá, 350 espadas em 500 anos que vai configurar isso um problema. Ainda mais se um reino hostil, vamos dizer assim, produz 2.500 em 300 anos. Não são os francos que estão inflando o número de espadas norueguesas. Agora, observando o todo, a gente chega numa conclusão que, sim, de repente pode ser. E uma lei que é interessante da gente ver, ainda mais porque ela dialoga um pouco com o vídeo passado, ela está na Capitulária de Bolonha de 811, que proíbe explicitamente que bispos e abades vendam armas francas para estrangeiros. Ah, e Bolonha se refere a Boulogne-sur-Mer. Foi mal, meu francês é horrível. Que é na França, fica ali perto do Canal da Mancha, tá? Não é Bolonha na Itália. E é interessante a gente pensar nessa região, porque é uma ponta de um território franco que tem comércio muito facilitado com a Grã-Bretanha e, ao mesmo tempo, uma boa saída para o mar, para, por exemplo, vender para portos até na Dinamarca, na Noruega e por aí vai. E só para vocês terem uma dimensão melhor,
dessa indústria bélica franca, para ela não parecer diminuída pelos achados, tem a Capitulare de Villis Vel Curtis Imperialibus, que data do ano 800 e obriga todos os governadores dos distritos, né, e de regiões, subdivisões administrativas, a terem ferreiros trabalhando em todo o território carolíngio. E depois a gente também tem a Capitulária de Aachen, de 802, que exige que todos os condes tenham armas, armaduras, elmos, escudos, tudo isso suficiente para um número ainda maior do que aqueles de homens que eles tenham. Ou seja, se você tiver 100 homens a seu serviço, você tem que ter armas para armar tudo isso e ainda sobrar. Então, se a gente pega todas essas regrinhas, e aqui eu citei 3 capitulárias entre os anos 800 e 811, a gente já consegue ter uma noção de como que essa indústria armamentista, né, bélica, franca, funcionava. E como que eles esperavam com isso manter o controle desse aparato militar e não deixar que essa sua tecnologia, essas suas armas, fossem extraviadas para estrangeiros que pudessem usar elas contra eles mesmos. E isso tudo, basicamente, é para explicar que, nesse caso, a ausência de evidência definitivamente não é evidência de ausência de armas no Reino dos Francos nesse período. Tá? É só uma questão também de ritos funerários. Então isso tudo deixa muito claro que as espadas francas existiam, elas só não chegaram até a gente. Né? Isso não é uma especulação, isso é um fato que a gente pode ver através de documentação e de outros achados e de cruzamento de várias fontes. Mas o registro arqueológico diria o contrário. Por isso que assim, é muito mais importante do que você ter dados, né, é você saber interpretar eles. Ou então sugerir que as Ulfberts têm origem estrangeira só porque elas não são encontradas em territórios que eram historicamente dos francos, isso é você lidar com os dados sem saber interpretar. Por isso é importante você ter cruzamento com várias fontes, vários dados e entender esse contexto. Agora, interpretando os dados, né, de uma forma bem à moda caralho aqui, vamos considerar o número total. Né? A gente tivesse ali 2.500 espadas. Então, em 2008, a gente tem esse artigo da Anne Stalsberg, que diz que tem 44, 45 espadas Ulfberht na Noruega. Se a gente for considerar a porcentagem aí, as espadas encontradas na região da Alemanha, que são Ulfberht, proporcionalmente são mais numerosas. Né? Cerca de 1,5 vezes. Especialmente se a gente considerar que na Noruega a gente está considerando 300 anos, e 300 anos de existência de Ulfberht, e na Alemanha a gente está considerando quase 500 anos, sendo que desses só 300 do meio tem Ulfberht. Então esse número seria maior. Mas eu digo que é uma interpretação bem à moda caralha, porque o corpo de prova é muito pequeno para a gente tirar esse tipo de extrapolação no caso da Alemanha. No caso da Noruega já é mais possível, né? A gente tem de um corpo total de Ulfberts, né? A gente teria umas 50 comparadas com 2.500. Mas ainda assim, isso faz a gente voltar para uma coisa que eu mencionei no vídeo passado, é que talvez uma produção tão grande de espadas tivesse aparecido em registros históricos, né? Tivesse aparecido em alguma fonte, a gente tivesse como confirmar um pouco mais a origem dessas espadas através de registros, porque, pô, é uma produção muito grande, né? 170 espadas. Mas vamos voltar para esse número da Noruega, tá? Que a gente tem aí quase 50 espadas, né? 44, 45, dependendo da contagem, para cerca de 2.500. Isso em 1919, tá? Hoje a gente sabe que tem mais espadas, o número cresceu. A gente está falando aí de menos de 2% dessas espadas. E aí a gente tem que levar em conta também que espadas não são aquele artigo mais comum do mundo, né? Espadas, nesse período pelo menos, eram artigos de luxo. As pessoas sabiam que eram espadas, conheciam espadas, da mesma forma que hoje a gente conhece um carro de luxo. Mas o grosso dos carros em circulação não são carros de luxo, entende? E isso é representado por outras armas no período, né? Arcos, lanças, machados, facas, até mesmo rastelos, ancinhos, essas coisas. As espadas, elas eram meio que reservadas, vamos dizer assim, para uma elite social ou militar. Mesmo porque, sabe essas capitulares que eu falei agora há pouco? Elas não estão se referindo a implementos agrícolas como, sei lá, machados ou enxadas, que podem matar uma pessoa da mesma forma que uma espada. Eles estão falando de armas, armas de verdade. Lanças especializadas para combate, machados especializados para combate e espadas. O grosso da população podia, às vezes, passar a vida inteira tendo visto uma, duas espadas que eram daquelas figuras de autoridade locais.
Ou então em períodos de conflito, claro. E daí a gente tem que parar pra pensar, né? Que, pô, as Ulfbert já são uma raridade entre armas que são raridades. E eu não tô falando de raridade no sentido de uma Ferrari, tá? Quando eu comparo com um carro de luxo. Eu tô falando desses carros de luxo mais básicos, sabe? Aquele pobre plus ou classe média que quer se sentir mais do que os outros. Tipo um Renegade, assim. Que você vai ver em grandes centros urbanos. Em São Paulo tá cheio. Mas você vai pro interior, pra cidade pequena, de repente você tem um, dois na cidade, quando tem. Então não é uma vista tão comum. Mas as pessoas, claro, elas vão identificar aquilo, elas vão saber o que elas estão vendo. Elas não vão achar que aquilo ali é uma coisa alienígena. E espadas são a mesma coisa. E daí, dentro dessa lógica de carros de luxo, aí sim você vai ter uma Ferrari ou um Porsche, que é uma porcentagem muito menor. Mas assim, levando para uma ótica mais do período mesmo, né, que fizesse mais sentido do que comparar com carros de hoje, se a gente for converter várias unidades ali que aparecem em sagas islandesas que mostram muitos assuntos do cotidiano e elas são um pouco mais fincadas na realidade do que as sagas heróicas, uma espada, uma boa espada pelo menos, uma espada minimamente decente, ela custaria aí por volta de 16 vacas leiteiras. Pensa que você está numa ilha no meio do Atlântico Norte, longe de tudo, e que fica, sei lá, vários dias sem amanhecer, que faz inverno durante 6 meses por ano, que você planta, muita coisa não cresce, que você tem que comer tubarão estragado, fermentado, ou então olho de bode. Pensa nessa sociedade o valor que ela daria para 16 vacas leiteiras. Não à toa, espadas são relativamente raras na Islândia nesse período. Mas assim, você vai ter que escolher entre um pedaço de aço que mata a gente ou uma fonte de alimentação para várias famílias de uma mesma fazenda. E se você é o administrador dessa fazenda, desse assentamento, você tem também como obrigação alimentar aquelas pessoas que estão ali vivendo sob a sua tutela. A melhor maneira de você matar todas elas é tirar tipo meia dúzia dessas vacas. Imagina 16 para ter uma espada. Claro que assim, as sagas podem estar exagerando, as sagas são de períodos posteriores à Era Viking, as sagas não são documentos históricos, elas são documentos literários. Mesmo assim, se a gente trocar isso por tipo 5 vacas leiteiras, eu acho que ainda preferiria ficar com as vacas. Mas mesmo assim, existem algumas espadas vikings na Islândia. Eu não sei exatamente quantas, eu realmente não sei. Imagino que deva ser menos de 30 por aí. Mas pelo menos uma delas é uma Ulfbert. Fica aí uma curiosidade. E assim, vamos só considerar, né? Vamos supor que as espadas que a gente tem hoje na Islândia seja uma parcela significativa das espadas que existiram na Era Viking mesmo. E que de alguma maneira elas foram preservadas e tal. O sol da Islândia meio que permite isso também. Enfim, se a gente considerar que desde a colonização da Islândia existia uma Ulfbert lá, vamos multiplicar esse número por 5. 5 no país inteiro. O grosso da população nem saberia que espada era essa. E é só falar, nossa, é uma espada com símbolos esquisitos nela. Lembrando que as pessoas não saberiam ler. Só fazer um exercício, tá? Pega 2 textos em russo. Ou melhor, pega um texto em russo e um texto em ucraniano. Que o ucraniano tem algumas letras a mais. A maioria das pessoas não vai saber ler aquilo, não vai saber identificar o que está escrito ali. E se eu te mostrar uma espada com escritas em cirílico ucraniano, e daqui a 5 anos eu te mostro uma outra espada com um outro escrito completamente diferente, mas em cirílico russo, você provavelmente, que não tem contato com essa língua, não tem contato com esse alfabeto, vai achar que talvez a escrita seja a mesma. Então, assim, meio que tanto faz se está escrito Ulfbert ou não. O que você vai pensar é, nossa, é uma palavra escrita em eslavo X. E aí, talvez, qualquer espada com uma escrita feita com essas mesmas técnicas caíssem na mesma categoria. Isso quando elas sabiam que existiam espadas com essas escritas. Ou seja, você não via Ulfberts por aí. Essa espada talvez não fosse famosa, talvez as pessoas não conhecessem. Tirando meia dúzia de profissionais que usassem essas espadas, ou talvez reis, né, que a gente sabe que tipo, é uma minoria minúscula da população, essas espadas talvez fossem bastante desconhecidas. Tá? E, trazendo aí uma analogia com carros de novo, tem um cara da Universidade de Estocolmo, que é o Fredrik Ljungqvist, e ele compara as Ulfbert como se fossem um Rolls Royce da época. O que eu acho muito legal para a realidade brasileira, porque quando a gente pensa em carro muito caro, a gente costuma pensar em Ferrari, talvez Lamborghini. Ninguém lembra do Rolls Royce. Muita gente não sabe o que é um Rolls Royce. E hoje existe televisão, existe propaganda, existe tudo isso. E naquela época não, tá? Então, assim, meio que as Ulfbert poderiam ser consideradas Rolls Royce. Quantos existem no Brasil?
e quantos você já viu ao vivo. Eu nunca vi um Rolls Royce ao vivo. Eu acho que se eu ver um, eu provavelmente nem vou reconhecer. Então, eu acho que a pegada é meio essa. Então, da mesma forma que um aficionado por carros, um corredor, um mecânico, sei lá, né? Essas pessoas entendam o que é um Rolls Royce, só espadeiros realmente especializados, reis, nobres no geral, e talvez uma alta hierarquia militar soubessem o que era uma Ulfberth. E vamos considerar que a gente tem 170 espadas Ulfberth, que a gente considera Ulfberths e tal. Levando em conta que são 170 originais, tá? Que não temos falsificações do período vitoriano. E aí eu estou considerando também as falsificações da Era Viking, porque são espadas originais de qualquer forma, né? Dobra esse número, a gente vai ter 340. É praticamente uma espada sendo produzida por ano, desde o começo da Era Viking até o final. Né? Um pouquinho mais que uma e meia no máximo. É uma produção muito pequena, né? Se você for considerar que cada ano se produzia uma, a cada 2 anos se produzia 3. E é claro, como eu até falando no vídeo passado, elas não foram produzidas com a mesma intensidade durante todo o período. Mas só esse ano de 2023 eu forjei pelo menos uma dúzia de espadas. Então assim, falar que a Ulfberth é uma espada super famosa, e que era super famosa, e que as pessoas desejavam ter Ulfberth, que era o sonho de consumo deles, da mesma forma que é o sonho de consumo de boa parte das pessoas que vivem na nossa sociedade hoje, ter um carro do ano, alguma coisa assim, isso é mentira, tá? Isso é uma forçação de barra, porque na maior parte dos casos as pessoas nem sabiam que aquilo ali existia. E agora vamos voltar de novo para esse número de 170 espadas. Quantos reis vocês acham que existiram na Europa durante o período viking, por exemplo? Né? Entre o final do século VIII e o começo do século XI. Se você desse uma Ulfberth para cada rei, ia faltar uma espada. E nenhuma dessas espadas iam jamais ser colocadas uma na frente da outra. Só pra vocês terem uma noção, a Suécia se unificou bem depois da Era Viking, né? Já na Era Moderna. Se ela se unificou, é porque ela não era um reino só. Então você tinha as ilhas de Åland, Gotland, a Scania. Todos esses lugares eram reinos diferentes. E eu tô falando de um paizinho pequeno aí. Então imagina a Europa inteira. Eu tô falando só de reis. Imagina nobres. E a gente conhece, e reconhece mais ou menos, 170 delas como espadas que vieram desse período. O que é engraçado, que se você for para pensar em, sei lá, uma grande batalha entre 2 reinos, talvez você tivesse no máximo uma Ulfberth de cada lado. Já parou pra pensar nisso? E parando para pensar em reis, o rei mais conhecido, né? Vamos dizer assim, acho que eu posso dizer isso com uma certa segurança. De todo esse período da Idade Média que a gente corresponde aí à Era Viking, ou período carolíngio, foi o próprio Carlos Magno. E a gente tem a Joyeuse hoje, né, exposta, que muito provavelmente foi feita muito depois da morte dele, claro. Só que era a espada de um rei, era uma espada épica, era uma espada feita para ser mostrada como se fosse uma relíquia de Estado, vamos dizer assim, né? Por mais que a definição de Estado seja um pouco mais recente, era de se imaginar que essa espada talvez fosse pegar um nome de uma dessas espadas famosas do período. Fosse pegar, tipo, uma lâmina que fosse reconhecível como uma espada famosa do período. E se já existiam falsificações de Ulfberth naquele período, isso também não seria um problema de falsificar uma nova. Mas não, a Joyeuse não é uma Ulfberth. A Joyeuse não tem nenhuma escritura. A Joyeuse é só a Joyeuse. Isso independente da veracidade dela ser espada do Carlos Magno ou não. Ou espadas de vários outros reis, como por exemplo os próprios descendentes do Carlos Magno. Por que eles não usavam espadas com essa estirpe, esse pedigree? Ainda mais levando em conta que eram espadas francas. Estavam ali de fácil acesso para esse pessoal. E mesmo assim, não, a gente não tem relíquias, pelo menos na região da França, que fossem Ulfberths. Ou então relíquias do Sacro Império, né, eventuais relíquias da coroa inglesa que começam a se acumular já a partir do final do século X, começo do século XI, onde essas espadas ainda estavam ali. Então você tem outras espadas que são elencadas como relíquias de Estado, vamos dizer assim, né, para que não pareça que sejam uma relíquia religiosa tal, mas nenhuma dessas são Ulfberth. E a gente tem sagas, mesmo heróicas, né, descrições bastante coloridas de espadas, inclusive com algumas inscrições, mas nenhuma Ulfberth. E é claro, eu gosto de mostrar contrapontos porque eu acabei de falar para a gente construir uma ideia mais ampla. Mas tem a espada de Santo Estevão, né, ou Estevão I da Hungria, que de fato é uma Ulfberth e ela está em exposição até hoje.
E assim, deixa eu só refrasear. Essa espada que é atribuída a Santo Estevão é uma Ulfbert. Não necessariamente fosse a espada dele, tá? Talvez fosse só uma espada que alguém pegou lá e falou, bom, beleza, essa espada aqui é legal, vamos colocar ela como relíquia desse santo. Mas a questão é, nenhuma descrição dele em vida, né, ou referências sobre a vida dele, mencionam que a espada tinha inscrições. Nem que fossem inscrições mágicas ou o que seja, né? Simplesmente fala que ele tinha uma espada, ponto. Não precisa exaltar essa espada. Porque talvez uma Ulfbert, ou uma Ingelry, ou aqueles milhares de nomes que eu citei no vídeo passado, isso fosse irrelevante para quem tivesse uma espada. O que importasse talvez fosse só o fato da espada ser uma espada. E ser uma espada boa. Se está escrito Ulfbert ou se está escrito, sei lá, Clayton, tanto faz. E quanto a Ulfbert do Santo Estevão, ela não tem motivo para ser uma falsificação, né? Ela é uma Ulfbert, ela tem a datação certa, o estilo certo, o hilt dela é feito da forma certa, é uma espada relativamente humilde, né? Ela é feita com um chifre de rena, né? A empunhadura dela. E hoje ela está na República Tcheca, porque supostamente ela teria sido levada para a República Tcheca, ou Tchequia hoje, né? Por uma descendente que resolveu proteger as relíquias da família durante algum evento X na Europa, né? Briga o tempo todo. Mas de repente talvez essa espada não pertencesse ao Santo Estevão. Agora, sem dúvida nenhuma, ela pertence ao mesmo tempo, período histórico dele. Eu não vejo sentido de alguém na Tchequia ter falsificado essa espada, ou atribuído ao Santo Estevão, mas eu entendo que talvez algum dos descendentes dele, antes de ser retirado da Hungria e ser levado para lá, talvez tenha tido seus motivos para colocar uma outra espada ali. Mas só alguma informação inútil aqui jogada para vocês. E aí vocês lembram que eu falei no vídeo passado sobre a produção de uma espada eventualmente aparecer, né, num memorial descritivo, em alguma coisa do mosteiro, porque mosteiros estavam ali dizendo quantas toneladas de grãos eles fabricaram, sei lá, porque aparece esse tipo de coisa em registros de mosteiros. Vamos pensar que durante 85 anos um mosteiro fabricou essas Ulfberts. Eu estou falando esse número porque, além de ser próximo ao tempo que talvez elas tenham sido produzidas mesmo, é simplesmente metade das Ulfberts que a gente tem hoje. Seriam 2 espadas por ano. Por ano. E é de se imaginar que, de acordo com a tecnologia que se tinha no período, você conseguisse fazer isso por mês, pelo menos. Mas assim, é uma coisa que é um número tão baixo que não precisa estar no inventário, sabe? São 2 espadas por ano. A cada 6 meses você vai fazer uma lâmina dessas, partindo do princípio que todas elas tivessem sido feitas no mesmo lugar. Vamos lembrar que existem grafias diferentes, escritas diferentes, algumas que são claramente falsificações já do período, outras que talvez sejam falsificações de outros períodos, né, especialmente o período vitoriano. Mas assim, o que a gente está considerando é que talvez uma vez por ano, ou 2 vezes a cada 3 anos, você fazer uma espada dessa. Então por que isso iria aparecer no registro? É uma coisa que realmente iria passar batido. Especialmente quando a gente está considerando uma produção que talvez não estivesse fechada em um único centro de produção, né? Se não fosse um mosteiro só, ou então que fosse uma família secular trabalhando com isso e mantendo o nome. São muitas poucas espadas, né? Se você está falando de mais centros de produção, então esse número vai caindo. Seria menos do que uma por ano em cada lugar. Então por que isso apareceria registrado, sabe? E a gente também acha que as pessoas simplesmente escreviam por uma grande vaidade, por uma grande maneira de controlar o produto, e de repente a pessoa talvez só escrevesse Ulfbert, fosse quem fosse o produtor, como uma forma de falar, olha só, eu faço um negocinho diferente aqui, eu sei escrever meu nome, e outras pessoas copiaram, e isso talvez não fosse lá a grande coisa. Talvez isso não fosse exatamente uma amostra de que, tipo, olha como essa espada é realmente fantástica, ela é uma Ulfbert, eu estou aqui certificando ela. E talvez essas espadas com a grafia errada, né, fosse só uma pessoa copiando a decoração do outro porque essa decoração é legal e não porque essa decoração é sinônimo de qualidade. A gente também tem que ter isso em mente, né? Porque talvez essa pessoa que estivesse copiando nem soubesse qual que é o grande lance daquela espada ser chamada Ulfbert, daquela espada ter aquilo. Um paralelo são algumas guardas de algumas espadas francas que têm escritas diferentes, né? Especialmente Hartolfa e Hildprecht. E elas não têm nada demais que outras guardas não teriam. Inclusive tem guardas que são muito mais trabalhadas, muito mais tecnicamente elaboradas do que essas. Mas tá ali, decorado, na guarda.
como se fosse uma forma do cara falar, beleza, eu fiz. E às vezes a resposta é muito mais simples. Da mesma forma que às vezes você chega em algumas igrejas medievais na Europa e você vê pedras que têm símbolos, né? Símbolos gravados nas pedras. Símbolos de tudo quanto é tipo. Às vezes uma cruz, às vezes um pentagrama, às vezes 3 pontinhos. É uma assinatura que aquela oficina está dando para quando a pessoa for lá e contar as pedras para pagar cada oficina que está fazendo aquilo, cada construtor, né? Ela pagava por pedra colocada. Então, de repente, sei lá, um rei encomenda 100 espadas de várias pessoas, de várias oficinas, vários ferreiros, e uma tem essa sua técnica e escreve alguma coisa que seja inconfundível. Daí, ela vai ser paga por aquelas espadas, para provar, olha só, essas espadas são as minhas. Então, se eu tenho 3 espadas aqui, você vai me pagar 3 espadas. Não tem como aquela outra oficina dizer que esse trabalho aqui é dela. Às vezes, é uma resposta simples assim. E beleza, eu sei que eu estou falando bastante de hipóteses ou suposições para uma coisa que era para ser mais voltada para os dados. Mas é mais para a gente poder entender um pouquinho, né, essas possibilidades. Mas, para terminar pelo menos esse quarto vídeo, eu queria falar um pouquinho sobre essa ideia de falsificações, né, de espadas do período. E então, porque se elas não fossem tão famosas, qual que é o sentido de você também falsificar uma espada dessa, né? A questão é pensar o que era uma falsificação, né? Qual que é a ideia por trás de uma falsificação. A gente tem uma lógica contemporânea de falsificação que de repente não se aplica para aquele período, tá? Mesmo o que se esperava de uma espada era muito diferente do que a gente espera de uma espada hoje, o que se espera de acabamento e tudo mais, sabe? A noção estética era outra, a noção funcional era outra, tudo era diferente. Agora tem umas coisas que a gente precisa falar sobre esse conceito de Ulfberts falsificadas. Porque a gente está falando aí de Ulfberts que tem uma escrita errada, que tem uma escrita T cruz ou cruz T, sabe? No vídeo passado eu dei alguns números ali de algumas espadas, e teve umas espadas que eu mencionei que é importante dizer que tem uma diferença entre um arqueólogo, um pesquisador está olhando isso, e um ferreiro está olhando isso. Né? Um ferreiro que está acostumado com esse tipo de técnica. Tem um grupo de espadas, de 11 espadas, e 9 delas eu mencionei como eventuais, possíveis cruz T. E por que eu disse talvez eventuais? Porque do ponto de vista de alguém que já tentou fazer esse tipo de técnica e que sabe como ela é feita, ele é o mesmo grupo. Só que, para Anne Stausberg, quando ela separou esses grupos de grafias, ela considerou uma grafia diferente. Talvez porque ela não entenda como a técnica é feita. E assim, não é obrigação dela saber. Ela é uma arqueóloga, ela pega o objeto, ela cuida do objeto, ela analisa o objeto, ela descreve o objeto. E apesar de toda a contribuição das publicações dela, ela também não estava isenta de erros. Porque na época ninguém estava forjando espadas desse jeito para poder explicar para um arqueólogo como que era feito. Então a gente tem limitações de áreas diferentes. E só para vocês entenderem a grafia, eu vou deixar ela marcada aqui. Essa cruz, ela teria os braços desmembrados. Mas basicamente é um traço, uma barra e um traço, ao invés de uma cruz. Mas do ponto de vista técnico, a execução vai ser a mesma. Classificar isso como um grupo separado é você observar só um resultado e não um processo. Então eu acho que essas 11 espadas, 9 que a gente tem em natação e que eu mencionei no vídeo passado, elas deveriam sim ser classificadas como cruz T. E ponto. Para mim, enquanto ferreiro, não tem dúvida disso. Algum arqueólogo que talvez não tenha a prática de ver ou de conversar com um ferreiro que faça isso, e possivelmente a Anne Stausberg não teve esse contato, não teria como adivinhar que isso é feito da mesma forma. Agora, se vocês querem ler sobre um arqueólogo que também é ferreiro, tem o Mikko Moilanen, que é um finlandês que trabalha também com recriação histórica e tudo mais, do período viking, e ele reproduz muitas Ulfberts e Ingeri. Ele tem um estudo sobre isso, o trabalho acadêmico dele é sobre isso, e o trabalho de oficina dele também é sobre isso. E ele tem essas duas vivências. É bastante bacana, né? Especialmente para quem quer trabalhar com isso de uma forma prática, né? Não necessariamente o arqueólogo, mas o ferreiro, que é para você poder entender como que você tem que ver o trabalho de um arqueólogo, né? Enquanto ferreiro. E para um arqueólogo, o quanto que o trabalho de um ferreiro que reproduz esse tipo de peça é importante hoje. Vale muito a pena o trabalho dele. Agora sim, eu não considero que essas Ulfbert, independente de ser cruz T ou T cruz, sejam necessariamente falsificações. Como, por exemplo, aquele documentário da Nova que eu citei lá no primeiro vídeo, faz parecer, né, com base no artigo do Alan Williams. Eu acho que são simplesmente
momentos diferentes, talvez, da mesma oficina que produzia essas espadas. E quanto aos materiais usados, né, se era feito com aço de cadinho ou não, eu acho que isso é muito mais uma discussão para um campo sensacionalista do que uma discussão relevante, sabe? Porque uma espada pode ser perfeitamente boa com um material ruim ou ser terrivelmente péssima com um aço bom. A qualidade não estava necessariamente no material. Ainda mais porque muitas dessas espadas que supostamente eram feitas com aço de cadinho, que tem um teor de carbono muito alto, elas nem mesmo tratamento térmico receberam. E aí eu sei que algumas pessoas podem estar pensando, como assim uma espada que não recebeu tratamento térmico? Pois é. Dentro de cada variação escrita, você também tem diferenças qualitativas. Então eu acho que isso é uma discussão que não vale muito a pena. O que eu estou considerando falsificações aqui são aquelas espadas que claramente a pessoa que produziu era iletrada e estava simplesmente copiando uma fórmula sem saber entender aquela fórmula. Mesmo isso, é bastante difícil da gente definir, porque muitas dessas espadas estão num estado tão ruim de conservação que a gente diz que são Ulfberts porque a gente consegue reconhecer ali 2 ou 3 letras. E também a gente tem que pensar que se um ferreiro no século IX está fazendo a sua Ulfbert, por mais que ele saiba ler, escrever e fazer tudo isso, de repente uma daquelas letrinhas não caudiou, ou um trecho daquelas letras não caudiou, porque as letras também não eram um monobloco, você não vai ficar batendo a cabeça ali e jogar aquele material fora e começar de novo. Você simplesmente toca o trabalho para frente sem aquela letra. E com aços que você não conhece a composição, é muito comum que uma letra não caldeie. E pode ser que essas espadas que a gente considere falsificações, de repente fossem apenas espadas com algum defeito. E sinceramente não era tão importante que esse defeito não existisse. Porque a nossa noção contemporânea de defeito é muito diferente da noção medieval de defeito. E daí surge essa noção de que, tipo, nossa, as Ulfberts eram tão famosas que as pessoas falsificavam a rodo. E eu não fico muito convencido com isso. Porque, vamos lá, né? Quase 170 espadas. São 166 espadas que a Anne Staudsberg cataloga, né, como Ulfberts. Dessas, 30 tem uma escrita que não dá pra saber direito o que é. A gente tem cerca de 15 espadas que seriam tidas como falsificações. Um pouquinho menos de 10%. A gente tem um grupo de 5 espadas que tem a grafia correta, tudo certinho, mas não tem a cruz antes do nome. Então está escrito Ulfbert, terminado com cruz. E daí a gente tem possivelmente 3 ou 4 que datam já do final da Era Viking e que parecem ser falsificações dessas lâminas por alguém que sabia ler e escrever e que estava falsificando. Mesmo porque a gente não sabe nem se essas espadas teoricamente falsificadas, elas eram feitas para serem mostradas ou para serem usadas. E a nossa noção de falsificação no século XXI é muito diferente de uma noção de falsificação do século X. Não faz sentido você falsificar uma coisa se você não tem a noção de produto original, patenteado ou coisa do gênero. E de repente a pessoa que está comprando uma espada com uma escrita Ulfbert errada, uma falsificação, ela está comprando sabendo que é uma falsificação. Praticamente da mesma forma que se alguém pede para eu fazer uma Ulfbert hoje, no século XXI, sabe que essa Ulfbert não é uma original do século IX ou X. Mas ela quer uma espada com aquela escrita. E de repente era só isso. Quando existe um documentário como aquele da Nova, falando de uma falsificação em massa dessas espadas, dá a impressão que, sei lá, existe uma indústria de falsificação. Como a gente pode ver por números, né? Não é o caso. O corpo de prova é muito pequeno e a gente tem que tomar cuidado também com qualquer afirmação que a gente faz com base nesse corpo de prova, porque se eu chuto um bueiro e encontro 5 delas, eu mudo a estatística completamente. Mas, enfim, eu toquei num ponto que eu pretendo falar no próximo vídeo, que é o que as pessoas esperavam dessas Ulfbert, né? O que as pessoas esperavam de espadas no século 9, 10, 11. E é isso que eu vou falar no vídeo 5, que vai ser o último dessa série, e eu espero que vocês não estejam cansados. Porque, né? Porque se você assistir esse vídeo em ordem, vão ser quase 3 horas de um cara falando sobre um tipo raro de espada. É isso. É nóis. Até o próximo. Falou.